feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. Seja dita, né? Muita gente associa a figura da REC ao Moise, né? Mas aqui eu quero fazer todo o disclaimer aqui de que o Max e o próprio Fred trabalham muito diretamente, né, na originação dessas operações, e são pessoas que eu conheço ambos que têm um perfil realmente mais conservador. Então isso é muito importante de registrar, que eu conheço bastante ambos, né? O Max, sempre tive muito contato com ele, desde lá da origem do fundo, e ele sempre se preocupou com essa questão. Mas por falar em conservadorismo e por falar nessa questão de riscos, está se desenhando uma crise no planeta, né, Max? Não podemos fechar o olho para isso. É claro que eu acho que os nossos fundos estão bem posicionados, mas como é que você está vendo também, foi uma pergunta que chegou muito aqui, do risco do aumento de inadimplência, como é que você está monitorando, como é que vocês estão monitorando o dia a dia dessas operações? São 84, vocês aumentaram mais a lupa, estão sendo mais criteriosos na integralização, estão sendo mais criteriosos no dia a dia para ficar mais atentos àquilo que pode gatilhar eventuais problemas. Então, assim, como se diz, né? Bobeou, o cachimbo cai, né? Então, como é que está o dia a dia de vocês com essa crise se desenhando aí na nossa frente? Acho que o primeiro ponto, né, nós trabalhamos são operações de crédito imobiliário que geralmente tem uma garantia imobiliária por trás. Isso traz um conforto muito grande para nós, né? Então, se você tem uma operação de crédito imobiliário com uma garantia de imóvel físico, né, naquela operação, isso traz um conforto, uma margem de segurança bem importante. Até para deixar mais claro, né? Se a gente tem uma dívida de 50 milhões de reais e a gente tem um imóvel que vale 100 milhões de reais, a gente tem o famoso LTV de 50%. Se porventura um empresário, um devedor tem alguma dificuldade, a gente tem essa margem de segurança para trabalhar. A gente consegue dar tempo para ele se recuperar, a gente consegue reestruturar o fluxo de pagamento, e a gente consegue entender a situação do devedor e tentarmos achar uma solução que não seja a execução do imóvel. Então, a gente sempre procura entender a outra parte, a gente sempre procura fazer dentro do possível, né, dentro da margem de segurança que nós temos, um novo fluxo, um acordo, enfim, para que ele consiga retomar o pagamento, e isso só é possível porque a gente tem essa margem de segurança dada pelo imóvel. Então, o fato, né, de a gente ter no fundos de CRI, isso não é exclusivo do RECR, a garantia de um imóvel traz um conforto muito grande que permite a gente sentar, entender o outro lado, escutar a proposta e desenhar uma solução conjunta numa situação de dificuldade do devedor. E, em última instância, Baroni, caso não seja possível, a gente sempre tem a possibilidade de consolidar o imóvel, né, e o imóvel no futuro ser vendido e com isso quitar uma parte da dívida ou a totalidade, dependendo desse LTV. Maravilha. Pessoal, podem ficar tranquilos, eu vou perguntar sobre emissão abaixo de VP, custos de oferta, tem muita coisa que a gente vai perguntar aqui para vocês, mas eu não quero perder aqui o gancho da inadimplência. Tem um CRI no fundo que está caracterizado ali como vencimento antecipado, né? Que é um CRI bem pequenininho do patrimônio, 0,4, que é o CRI CHB. E vocês também falaram recentemente sobre o CRI Shopping Aracaju, que teve que ter um certo reperfilamento ali. Então, veja, são realmente esses dois problemas que tem no fundo? Tem mais alguma outra coisa que está tirando um pouquinho o sono de vocês? E, especificamente desses casos, você pode atualizar a gente, por favor, Max? Então, vamos começar de trás para frente. Tem alguma outra coisa que está tirando o sono aí no curto prazo ou não? Está tudo certo? Não, hoje a gente tem 84 CRIs, a gente tem CRIs em diferentes estágios, certo, vamos dizer assim, mas todos os outros 82 CRIs, eles estão pagando, eles estão adimplentes. Evidentemente que a gente monitora um CRI ou outro com mais atenção, a gente sabe da dificuldade, né? A gente tem, por exemplo, dentro do nosso portfólio, parte dos CRIs em GPM, né? GPM tiveram anos aí com mais de 30% de correção, isso traz uma certa dificuldade, então a gente tem que fazer essa reacomodação do fluxo para acertar essa parte. A gente tem a questão hoje de inflação alta, enfim, então tem uma série de fatores que dificultam a economia, né, a situação de todos nós brasileiros, mas como a gente tem essa garantia imobiliária, como a gente sempre trabalha com uma margem de segurança na carteira de recebível que lastreia o nosso CRI, permite a gente entender a situação do outro lado e conseguir fazer uma boa
e a acomodação, né? Então, hoje, todos os CRIs do portfólio, com exceção desses três, né? Desse que é CHB, que está com vencimento antecipado, né? Mesmo o Aracaju já voltou ao pagamento acordado, né? Então, estamos com 83 CRIs adimplentes, e todos bem monitorados, todos observados, e sempre atento aí se for preciso uma negociação, uma conversa para adequar o fluxo. Quanto ao Shopping Aracaju, né, acho que é importante mencionar, no mês de abril, eles pagaram parcialmente o valor da prestação acordada, agora em maio eles já voltaram a pagar plenamente, e no mês de junho, inclusive, eles pagaram a prestação de junho e a parte não paga em abril, e ainda teve um excedente suficiente para fazer uma amortização extraordinária. Ele é um shopping novo, ele abriu no segundo semestre de 2019, ele sofreu toda a pandemia, né, a questão de limitação de não abrir por diversos meses, de funcionar com um horário limitado, a questão do uso obrigatório de máscara, né, então são uma série de fatores que dificultam a performance de um shopping. E até para ilustrar este ponto da dificuldade, né, o primeiro dia das mães, que é uma das principais datas de vendas dentro de uma operação de shopping, eles tiveram agora em maio de 2022. Então, eles abriram em 2019 e só 3 anos depois eles tiveram o primeiro dia das mães sem restrição de horário, sem a obrigatoriedade do uso da máscara. Então, foi o primeiro dia das mães realmente funcionando plenamente, né? Então, eles vão ter o primeiro dia das mães, o primeiro dia dos pais, o primeiro Natal funcionando sem nenhuma restrição agora em 2022. Ele é um shopping bem localizado, no centro da cidade de Aracaju, ele tem boas âncoras, nós temos um shopping Renner, C&A, Riachuelo, ele tem o menor cinema da cidade, então a gente acredita que é muito mais uma questão de tempo, né, de eles conseguirem atrair novos lojistas, de eles conseguirem cobrar plenamente o valor de aluguel, do que uma situação de que ele não vai conseguir se recuperar. E isso tudo, Baroni, só reforça aquele ponto que a gente estava falando do imóvel. A gente tem uma dívida em torno de 40 milhões de reais, e o shopping, na sua última avaliação feita, o shopping, a avaliação era em torno de 200 milhões de reais. Então, a gente tem um LTV em torno de 20%, então isso traz muita margem de segurança para nós. Isso permite a gente estudar a situação do shopping e adequar esse fluxo de pagamento. O CRI-CHB, embora seja muito pequenininho, 0,4 do PL, tem chance de perda ou ele já está ali do meio para o fim da solução do problema? A gente tem o saldo devedor do CRI-CHB em torno de 9,5 milhões de reais. O valor dos imóveis, né, o valor de avaliação de um conjunto de imóveis está em torno de 19 milhões de reais. São diversos imóveis em diversos cartórios de diferentes cidades. Isso traz uma complexidade operacional para fazermos a consolidação de propriedade. Estamos trabalhando, né, para conseguirmos consolidar todos esses imóveis e depois fazer a alienação. Teoricamente, né, pela diferença entre o valor da dívida e o valor do imóvel, não deveríamos ter perda, mas pela dificuldade, pelo conjunto de imóveis, se tivermos uma perda, ela vai ser muito pequena, até mesmo marginal, num patamar que não machucaria o resultado dentro do fundo. Então, estamos concluindo o processo de consolidação de propriedade, é um processo difícil, né? Até o Fred, que você comentou agora há pouco, ele foi para Natal há 2 semanas atrás, conversar com o assessor que está trabalhando conosco nessa operação, conversou com cada cartório, né? Então, estamos nesse processo de tentar tirar todas as pendências e, com isso, a gente ter a consolidação quanto antes, as vendas e recuperar plenamente o valor do crédito. Acreditamos que não teremos perda e, se tivermos, ela vai ser muito pequena, Baroni. A gente nunca pode falar que vai ser 0 de perda, porque não dá para prever o valor de venda lá na frente. Muito bem. Bom, o Ali até fez uma pergunta aqui sobre a questão de ter retido um pouquinho da distribuição, né? Você anunciou e já publicou o relatório. Então, você distribuiu o I15, mas teve um resultado de 1,25 e reteve um pouquinho ali, né? Mas você pode responder essa pergunta, não tem problema. Mas uma das perguntas que mais chegou aqui também é que vocês sempre colocam ali regime caixa, regime competência. E o REC-R é o quê? Caixa ou competência? Deve ser preocupante você ter uma certa diferença entre um e outro. Então,
fazendo esse gancho da pergunta do Alê, com essa questão do caixa incompetência, dá uma explicada para a gente aí, por favor, Max. O REC-R, né, dentro da filosofia que nós trabalhamos, ele entrega pelo regime de competência. Isso significa que todo o resultado de atualização monetária, no nosso caso principalmente o IPCA, é distribuído mensalmente. Acreditamos que isso é mais benéfico para os investidores do fundo, né, porque ele tem aquela inflação, né, a inflação geralmente ela é incorporada ao saldo devedor, e só depois com o pagamento mês a mês que ele entra no resultado pelo regime de caixa. Então o REC-R não, né, ele faz essa distribuição pelo regime de competência, então toda essa atualização monetária, entrando ou não no resultado pelo caixa, é distribuído, né, então é incorporado no saldo devedor, e nós distribuímos esse resultado. Tem alguns fundos que não seguem esse modelo, né, fazem pelo regime de caixa, ele vai ter um resultado a longo prazo equivalente ao REC-R, só que essa inflação vai ser distribuída pela vida do CRI. No nosso caso, nós preferimos fazer pela competência, então a gente entrega esse resultado antes do que os demais fundos que entregam pelo regime de caixa. A diferença que a gente tem... Desculpa? Não, eu ia falar certo. E a diferença que a gente tem do regime de caixa e competência são pequenas despesas, né, que a gente reconhece pelo regime de competência a despesa, e o pagamento geralmente é feito no mês seguinte, né? Então são algumas poucas despesas que tem essa diferença temporal de um mês, e nesse caso específico é a única diferenciação entre caixa e competência no REC-R. Bom, só para responder para o Alê, você optou por reter um pouco do resultado por uma questão estratégica, imaginando uma inflação em queda e já segurando, foi isso? Estou pensando com a tua cabeça aqui. Não, você matou, né, Baroni? A gente teve 11 centavos retidos este mês, destacando no relatório, isso aí foi até uma sugestão que o Baroni deu para mim há 2 anos atrás, né, Baroni? E destacamos essa diferença de 11 centavos na DRE que a gente apresenta no relatório. Entendemos, né, que a inflação ela veio muito alta nos últimos meses, esperamos, né, até como os bons brasileiros, torcendo pela economia e pelo sucesso do país, que essa inflação vai voltar para patamares normais, né, patamares pré-crise, né, pré-pandemia, que estava em torno lá de 4% ao ano, e com isso, né, a possibilidade de ter uma variação do IPCA para baixo é muito provável, e entendemos que era prudente ter algum valor retido. A gente não fez isso antes da distribuição, antes da oferta, até por uma questão, como a gente faz uma oferta para a base, entendíamos que era mais justo distribuir todo o resultado acumulado do fundo para o cotista pré-oferta, né? E agora, passada a oferta, entendemos que era prudente ter esse valor retido este mês. Isso daí, essa cabeça de vocês aí com relação a esse assunto, é uma coisa que algumas pessoas acham desnecessário, mas eu acho importante. Porque quando você entrega o resultado acumulado pré-oferta, você está falando assim, olha, cotistas antes da oferta, está aqui tudo que a gente apurou. Daqui para frente é uma régua nova, porque você vai ter uma base nova, você vai ter uma base, que eu digo, uma base de cotas nova. Então, eu acho legal isso. Nem todos fazem, eu sei que tem gente que acha que não é necessário, não quero polemizar, mas eu acho que isso é um aceno positivo do ponto de vista assim, de preocupação com a base anterior. Mas tudo bem, vamos seguir em frente. O Max, eu estou errado em dizer, só para concluir esse assunto do caixa e competência, que pelo fato do REC-R já estar se tornando um fundo de grande porte, ele já tem um certo histórico, algumas operações já com um pouco mais antigas. No frigir dos ovos, o caixa e a competência vão se encontrando muito rapidamente, né? Em alguns fundos, principalmente os novos e menores, essa distância é muito elevada, mas no caso do REC-R tende a não ser algo preocupante do ponto de vista aí de ter um certo desalinhamento temporário, uma coisa muito pontual, não é nada significativo. Quando você olha o lucro, caixa e competência, eu estou até com ele aqui para falar, espera aí que eu acabei me perdendo aqui. Bom, deixa eu ver se eu acho rápido. Achei. O caixa acumulado está o regime competência acumulado em 12 meses está 343 milhões e 108. E o regime caixa está 343 milhões e 109. Embora você tenha uma distribuição de 348 milhões, 5 milhões em acumulado de 12 meses é nada para um fundo que tem uma receita recorrente de quase 40.
Então, no frigir dos ovos, as coisas estão se encontrando, dada a robustez do fundo. E me corrija, Max, por favor, se eu estiver cometendo algum lapso técnico ou estiver falando alguma coisa que não esteja dentro da leitura correta. Por favor, não se prenda a isso. Não, eu acho que a sua leitura está perfeita, está correta, né? Novamente, né? Pelo modelo que nós adotamos em comum acordo com o nosso administrador, né? O regime caixa e competência, eles tendem a se convergir, e se tiver alguma diferença, é só essa questão temporal das despesas, né? Então, é muito parecido. E a questão da distribuição de resultado, né? Então, a gente tende a ter esse valor muito próximo. A gente tem a questão legal, né, do 95% mínimo de distribuição do resultado caixa, mas procuramos sempre distribuir esse valor o máximo possível, e quando a gente entende que é necessário reter por uma questão, por exemplo, essa possibilidade de uma inflação menor, a gente faz, mas uma oferta, quando você tem uma nova base, a gente sempre procura estar zerando esse valor retido, tá, Barão? Maravilha. Operações compromissadas. Vocês andaram beliscando nas operações compromissadas, mas ao que parece já está praticamente zerado. Com o custo do CDI agora fica mais difícil, né, Max? Sim, zeramos, não temos mais operações compromissadas. Você pegou um ponto importante, né? As operações compromissadas são em CDI, o nosso portfólio é em PCA, então a gente coloca um risco de mercado, né, de descasamento de índice, né? Então entendemos que isso hoje não tende a ser tão positivo, né, porque o CDI está num patamar muito elevado. A origem, né, da nossa captação da operação compromissada foi a última oferta, a 11ª oferta do REC R11, quando nós captamos um valor um pouco menor do que esperávamos e tínhamos um pipeline pronto, e se nós não fizéssemos a operação compromissada, nós perderíamos boas operações que entendíamos que deveríamos colocar para dentro do fundo, né? Então, uma operação compromissada, ela permite, né, você fazer algumas operações, né, antecipar a alocação de algumas operações naquele momento que você não tem caixa suficiente. Então, esse foi o motivo de termos feito as operações compromissadas em abril, em dezembro do ano passado, e desde março, abril e agora maio, né, nós viemos quitando essas operações. E sempre fizemos com cuidado, Baroni, de não ter um percentual de operação compromissada sobre o valor do ativo que a gente não conseguisse pagar com o próprio retorno de caixa do fundo, né? A gente não gostaria de ficar dependendo de uma nova captação, de uma venda de ativos para quitar a operação compromissada. Tanto é que uma boa parte das operações compromissadas foram quitadas com o próprio retorno do fundo, e uma parte nós quitamos agora a parte dos recursos da oferta. Olha só que pergunta de utilidade pública aqui. As alienações fiduciárias de imóveis são averbadas em escrituras ou é feito tudo via contrato? Pergunta de utilidade pública, eu acho que isso aqui é muito importante esclarecer. O Douglas é do ramo, né? Porque ele utilizou até o termo correto, a averbação. Né? Então, sim, Douglas, hoje todas as alienações fiduciárias que nós temos, né, primeiramente ela vem dentro de um contrato, né, de um contrato de compra e venda, um contrato de alienação fiduciária como garantia da operação, mas depois este contrato, né, seja o contrato de garantia ou de compra e venda ou home equity, ele é levado a registro em cartório, né? A alienação fiduciária normalmente é feita via registro e não averbação, uma pequena diferença, mas todos os contratos de alienação fiduciária são registrados em cartório. Muito bem, antes da gente falar de emissões e custos, tal, eu queria que você comentasse, até a pergunta aqui do pessoal, essa exposição do Hotel Rosewood, né? Você até falou agora há pouco que é uma exposição elevada. Por quê? Qual é o conforto de vocês nessa operação? Até para tranquilizar, vamos falar assim, um cotista, né? Salvo engano, quase 10%, né, Max? Deixa eu conferir. Mas vamos lá, qual é o conforto de vocês nessa operação? Acho que o primeiro ponto, né, nós somos muito próximo do grupo que está administrando o hotel. Nós temos um relacionamento a médio e longo prazo grande com eles, e principalmente o novo proprietário do shopping, né, que é um grupo do shopping do hotel, né, um grupo de Hong Kong, né, que tem outros hotéis no mundo, é a primeira
operação que eles estão fazendo aqui na América Latina, um grupo muito forte, com um balanço muito sólido, e então isso traz uma segurança para nós quanto à seriedade deste investimento realizado aqui em São Paulo. O segundo é a qualidade do ativo, né? Então é um hotel performado, é um hotel que está praticamente pronto, né? Já tem uma parte que foi inaugurada no começo deste ano, tem uma parte que vai ser entregue agora nos próximos meses. Ele é o único hotel 6 estrelas no Brasil, com certeza o melhor hotel no Brasil hoje. Se você for nos restaurantes, tem fila de espera, né? Então praticamente nenhum dia você consegue chegar lá e pegar uma mesa e sentar, né? Então os restaurantes já estão no nível de funcionamento, de ocupação bem interessante, os quartos idem, né? Quando você pega final de semana, quando você pega alguma data especial aqui na cidade de São Paulo, você também tem uma ocupação plena, e mesmo durante a semana você tem um índice de ocupação bem superior, né? Então a gente tem um forecast de resultado do hotel, quando a gente compara contra o realizado vem performando sempre bem acima do previsto, até mesmo num cenário mais otimista, né? Então é um hotel que está performando muito bem, tem um índice de ocupação bem interessante, a parte de eventos começou recentemente, né? Então hoje, dentro perto do hotel tem uma capela, né? A capela super bacana, super bonita, né? Aquela capela que ficou suspensa durante o período de obras. Então hoje os principais casamentos na cidade de São Paulo serão realizados nessa capela, e as festas dentro do hotel. A gente tem um prédio Hops, inclusive parte dele está no nosso fundo de lajes corporativa, que é um escritório super bacana, 100% ocupado. A gente tem um prédio residencial com preço de venda acima de 50 mil metros quadrados, que tem a Gafisa, né, como proprietário de uma boa parte dessas unidades, vendendo super bem. A gente tem um shopping que vai inaugurar em 2 anos, que também vai ser um shopping bem diferenciado, né? Então é um hotel que performa bem, é o melhor hotel da cidade de São Paulo, próximo da Avenida Paulista, e que dificilmente vai ter algo comparável. Então, ou seja, a parcela é extremamente confortável, né? Assim, sim. O excedente que você tem é extremamente confortável, né? Bom, rapidamente aqui, Max, tem 1% de cotas de SNCI, 0,2% de cotas de um fundo de infra da Valora. Primeira pergunta, são posições táticas? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, não é a intenção do REC ficar mantendo cotas de outros fundos imobiliários. Acho que desde as nossas conversas lá atrás, a ideia é ser mais puro sangue mesmo, né? E tentar aproveitar onde tem alguma margem, onde pode ter alguma gordura para se criar algum valor adicional. Então, pode explicar essa questão para a gente também? A grande parte, né, o fundo vai prevalecer como um fundo puro de CRIs, essa é a característica do REC R11. Desde o começo, nós fizemos essa primeira alocação no fundo da Sul, no SNCI 11, ano passado. Foi uma alocação pequena, no momento que tínhamos uma disponibilidade de caixa, vimos o pipeline, vimos a estratégia, né? Então era um fundo que não ia ficar com dinheiro parado em caixa, ia entregar um dividendo interessante, e sempre entendemos que era um fundo que permitiria, né, ganhar um yield, um dividendo bem interessante e fazer a flipagem. Entendemos que não dá para fazer isso em todos os fundos, não dá para fazer numa posição muito grande, então sempre fizemos uma alocação pequena que permitiria fazer esse giro e ganharmos, além do dividendo, a flipagem, né? Então não é a nossa intenção ter uma exposição muito grande, não é a nossa intenção ficar com esse fundo crescendo dentro do portfólio, e sim fazer essas alocações nas ofertas, quando adquirimos a R$100 por cota, e fazer essa flipagem, né? Então o preço médio das vendas que nós fizemos aí nos últimos meses, sempre acima de R$102, então ganhamos 2% em relação ao valor de aquisição, temos um dividendo interessante, então a combinação deste ganho de capital com o dividendo está dando um resultado bem interessante para o fundo, né? Então é uma estratégia muito de ter um dividendo bom com a possibilidade de ganhar um ganho de capital com o exercício das ofertas, né? Como muitos investidores fazem essa questão de flipar as cotas de fundos de uma oferta.
essa alocação no fundo da Valora de infraestrutura é um segmento que nós não temos uma exposição muito grande no REC R11, que é principalmente a questão de saneamento e energia, principalmente a energia solar. Nós temos um CRI atualmente no portfólio, uma exposição pequena, o CRI Atom, menos de 10 milhões dentro do portfólio. Nós temos uma operação no pipeline agora, e nós sabemos, né, que esse mercado, até por uma questão legal, né, ele tem um benefício de fazer, quem fizer as energias solares até fevereiro do próximo ano vai ter um benefício fiscal, que é um segmento que está crescendo, é um segmento que tem muitas empresas lançando novos projetos agora e muitas empresas procurando fazer isso de uma forma alavancada com operações de CRIs. Então, era uma exposição que a gente achava interessante ter dentro do fundo, e ao fazermos essa alocação no fundo da Valora, a gente conseguiria fazer de uma forma muito mais rápida, com um time de especialistas, né? O Vedrossi trouxe 2 profissionais com foco nesse tipo de estratégia, com experiência, a Cristina e a Sofia, e então eles conseguiriam fazer isso de uma forma mais focada do que a gente, com um dividendo bem interessante, em torno de 9,5% no pipeline que eles apresentaram, e dado essa taxa de 9,5%, né, e dado que nós esperamos que o Brasil volte a um patamar de normalidade financeira, né, tem até uma possibilidade de compressão de taxa, aumentando ainda mais o retorno deste fundo. Então, entendemos que era uma forma de entrar num segmento, um segmento importante que está crescendo no mercado, com uma equipe que tem um grau de especialização em infraestrutura maior do que nós mesmo da REC-R, né? E o Vedrossi... Então, eu posso dizer que o Valora é mais core, porque ficaria complementar à estratégia, o SNCI seria mais tático do ponto de vista só de aproveitamento de ganho. É isso? Está correto o meu raciocínio? Perfeito. Ótima leitura. Ótima leitura. Okay. Assunto delicado, mas a gente não pode fugir, não tem assunto proibido no canal, e você sabe muito bem disso, por isso que você topa sempre participar. Sim, mas sim. A gente precisa entender, né? O Moise sempre foi um pouco mais, assim, agnóstico com relação à questão de emissão abaixo patrimonial. Porém, quando entra em fundo de papel ou fundo de fundo, a gente sabe que esse assunto é muito mais sensível, porque é um ativo marcado a mercado. Hoje o REC-R está bem confortável, com 5% de ágio, inclusive, então nem seria uma pauta. Mas, assim, a gente pode entender aqui, pensando com uma cabeça maior, de que esse assunto realmente é mais sensível, ou seja, quando se trata de REC-R, até pela robustez do fundo, pelo histórico, pela não necessidade de ter que... Né, porque os outros fundos ainda têm negócio de alavancagem, passiva, etc. Então, o cotista do REC-R, especificamente, ele pode ficar mais tranquilo com relação a esse tema, para não colocar, vamos falar assim, tudo na mesma prateleira aqui, se é que eu posso usar esse termo? O que você pode dizer sobre isso? Não, sim, a nossa intenção é não fazermos oferta com preço abaixo do valor patrimonial. Nós fizemos uma vez, isso é público, não tem como a gente falar de uma forma diferente, né? Nós fizemos uma oferta abaixo do patrimonial, que foi uma questão muito circunstancial daquele momento, né? O mercado como um todo caiu muito, nós tínhamos uma oferta em andamento naquele momento, né, pré-pandemia, e tínhamos um pipeline pronto, praticamente tudo estruturado, e que traria um resultado muito interessante para o cotista. Então, dentro daquele cenário, nós optamos por fazer a oferta, e tanto é que nos meses seguintes entregamos um resultado no REC-R muito significativo, né? Desde então, sempre acima de R$1 por cota, e parte disso foi fruto dessas originações que fizemos naquele momento. Então, a tendência nossa dentro do REC-R11 é não fazermos abaixo do patrimonial. Não dá para a gente falar que a gente é contra essa emissão abaixo, né? O REC acabou de fazer, o Moise sempre fala de uma forma muito clara, transparente essa questão. A gente tem que avaliar muito a circunstância de cada fundo, de cada oferta, para ver se ela é válida ou não. E no caso do REC-R, até pelo tamanho que o fundo tem hoje, pela quantidade de operações, não faria muito sentido fazermos abaixo do patrimonial. É que as pessoas naturalmente correlacionam, mas elas esquecem de um detalhe, que são produtos diferentes. Então, eu estou tentando aqui mostrar para as pessoas que não é porque a REC vai fazer ou porque foi no RECT. Assim, o contexto do RECT e do Helg é muito peculiar e muito diferente do REC-R. Então,
Até quando veio esse estresse lá atrás, a gente foi muito cobrado aqui, e eu coloquei a cabeça no lugar, coloquei o pé no chão, conversei com as pessoas, falei isso publicamente, falei em relatórios, de que a gente não vai tomar uma decisão tempestivamente sem realmente entender o contexto de cada ativo, de cada produto, de cada foco de negócios, né? Então, cotista do RQR está explicado, é isso aí. Agora, o outro tema, Max, que eu acho que é até mais sensível, aí sim é mais sensível, com relação a custos de emissões. A gente está vendo uma onda de que realmente todo mundo baixando custos, algumas gestoras, inclusive, arcando com os custos. A gente sabe que são contextos também diferentes, né? É uma oferta, às vezes, pequena, muito pontual, dentro de um fundo com um portfólio muito específico, às vezes é uma tranche só de aporte. Tudo bem, a gente sabe diferenciar. Mas, Max, cotistas do REQR, ele pode esperar pelo menos um decréscimo gradual, né? Uma involução dos custos da oferta. O que o mercado, o que os cotistas podem esperar daqui para frente com relação a esse tema? Esse é um ponto sensível, é um ponto importante que nós temos conversado internamente. A gente não tem uma posição formada ainda. Se eu colocar qualquer posição agora, né, seria leviano da minha parte, porque eu tenho que alinhar com os demais sócios da REC e também com quem faz as nossas distribuições. Então, dentro da última oferta que nós fizemos, conversamos com quem coordenou a oferta, conversamos com os principais distribuidores que têm o REC-R11 junto aos seus investidores, e a decisão foi pelo custo da última oferta em comum acordo com todas as partes. Então, é uma questão que nós nunca tomamos a decisão sozinho, conversamos com quem coordena a oferta e com os demais distribuidores que têm, né, base de REC-R bem relevante para chegar num consenso sobre isso. Entendemos, né, que evidentemente que quanto menor fosse, melhor seria, mas uma oferta do REC-R11 ele também traz alguns benefícios para os investidores, né, que é uma questão de ter uma base de CRIs maiores, né, de ter com isso uma maior pulverização de risco. Quando você tem um fundo maior, você consegue ter a questão de ter uma maior liquidez na bolsa e, por fim, de ter um poder de bala de originação de novas operações maior, né? Então, são pontos que trazem um benefício para o cotista e por isso que nós fazemos essas ofertas. Mas você está de acordo comigo, Max? Você está de acordo comigo que se a gente olha no horizonte, que seja de médio prazo, ela tende a ser declinante, né? Eu acho que esse é um caminho da indústria, né? Ou seja, esse ganho de escala, buscar outras fontes de distribuição, assim, o que eu quero dizer com isso? Maneiras de alinhar melhor o distribuidor ao fundo. Você concorda que isso pelo menos é uma pauta, né? Uma coisa que está sendo debatida, não é um assunto que está solto, né? Gasoso, assim, não. Ele está na mesa, né? Com certeza, né? Nós também não estamos cegos ao mercado, né? Nós acompanhamos o mercado, sabemos o que o mercado tem feito, sempre vamos colocar todas essas questões na hora de decidir, né? E se for algo inevitável, o REC também, a REC, né, não vai tomar uma medida que seja contra, né? Acho que até a própria última oferta do REC, né, nós fizemos com um custo bem abaixo, né? Então é muito pela circunstância de cada fundo, de cada oferta, enfim. Sim. Então I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time